Washington. Madrugada silenciosa. Uma vela luta contra o vento no salão leste da Casa Branca. Abraham Lincoln caminha sozinho, testa franzida, cartas de soldados nas mãos. Ele sussurra: quantas vidas devo pesar para que a nação não se rompa? Uma presença suave se aproxima, passos sem ruído, o ar fica mais leve. Jesus se apresenta com um olhar sereno. Abraão, o teu fardo é pesado, mas não estás só, disse Jesus. Lincoln respira fundo. Se eu assino a libertação, empurro mais estados à revolta. Se não assino, traio minha consciência. A verdade e a misericórdia não são inimigas, são irmãs que caminham de mãos dadas, disse Jesus. Mas a guerra devora meninos, Senhor, e a política cobra o sangue em moedas de poder. O poder sem amor endurece, o amor sem verdade se perde. Tua tarefa é unir os dois, disse Jesus. Lincoln abre uma carta. Uma mãe pede o filho de volta. Eu já perdoei desertores. Fui chamado de fraco. Perdão não é fraqueza. É governo da alma sobre a vingança do momento, disse Jesus. E quando o perdão cria precedente perigoso, quando um exército precisa de disciplina, então educa, corrige sem humilhar, pune sem desumanizar. O objetivo é restaurar a pessoa, disse Jesus. Um trovão distante, a cidade dorme inquieta. Lincoln encara o quadro de George Washington. Unir o país exige costurar feridas que eu mesmo abri. Feridas fecham quando o tecido vivo se aproxima. Aproxima teus inimigos com propósito e limites claros, disse Jesus. Se eu proclamo a emancipação agora, alguns dirão que uso Deus como instrumento político. Usa tua consciência como lâmpada, não como arma. A luz não precisa gritar, disse Jesus. Lincoln fecha os olhos. Tenho medo de ser lembrado pela morte, não pela liberdade. A memória do mundo é imperfeita, mas a memória do coração encontra o fio da justiça, disse Jesus. Um soldado jovem aparece à porta, apenas na lembrança de Lincoln. Senhor, eu só queria voltar vivo. Teu coração já foi tocado por esses rostos. Não ignores a visita dos pobres ao teu pensamento, disse Jesus. A lei pode declarar um homem livre, mas o costume pode acorrentá-lo por gerações. Então começa hoje o que outros continuarão amanhã. A justiça amadurece na paciência, disse Jesus. Lincoln, e quanto aos que me odeiam, eu deveria procurá-los após a batalha. Ora antes da batalha e procura-os depois. O inimigo de hoje pode ser o vizinho que reconstruirá pontes, disse Jesus. O relógio marca 3 da manhã. A caneta repousa ao lado da proclamação inacabada. Abraham, quando ensinei a amar o próximo, não excluí os difíceis. Só os coloquei sob uma luz mais exigente, disse Jesus. Amar o próximo no gabinete é mais fácil que no campo lamacento. Como levar esse amor até as trincheiras? Por ordens que dignifiquem, por capelães que escutem, por cirurgiões que vejam pessoas, não peças, disse Jesus. Lincoln abre a janela. A névoa cobre os jardins. Um canto de pássaro guarda o amanhecer. Temo que a história confunda misericórdia com fraqueza. A história testa com o tempo. Deus testa com a consciência presente, disse Jesus. Se eu libertar, posso perder a eleição. Se eu não libertar, perco a minha alma. Melhor perder a cadeira do que o coração, disse Jesus. Lincoln sorri de lado. Então o caminho é caro e estreito. As pontes mais firmes são feitas de vigas estreitas, mas sustentam multidões, disse Jesus. Um estalo no corredor. A guarda passa. A noite volta a falar baixo. Dizem que a nação sofre uma disciplina divina, um acerto de contas. Sofrimento sem sentido corrói. Sofrimento com propósito purifica. Dá sentido pela justiça e pela reconciliação, disse Jesus. Lincoln. E os escravos? Como garantir que a liberdade seja mais que papel? Convoca escolas, protege votos, cria caminhos de trabalho digno. Liberdade precisa de portas e de chão, disse Jesus. Há governadores que bloquearão tudo. Vence alguns pela razão, outros pelo exemplo e os demais pela lei.
Não troques caridade por conivência, disse Jesus. Lincoln segura a proclamação. Cada palavra pesa toneladas. Escreve como quem cura, não como quem vinga, disse Jesus. Haverá quem me acuse de usar Deus. Não uses Deus. Serve a Deus servindo os que Ele ama. A acusação cai por si, disse Jesus. Um mapa da união e da confederação estendido sobre a mesa, alfinetes como feridas. Lembra, teu inimigo também é amado. Teu juízo deve ser firme e tua linguagem humana, disse Jesus. Lincoln aponta para um forte. Onde perdoei um jovem, os jornais me feriram. Prefere o lamento dos jornais à condenação do teu próprio coração, disse Jesus. E se o perdão encoraja a deserção? Equilibra, perdoa o arrependido, disciplina o reincidente e explica o porquê. Clareza é justiça preventiva, disse Jesus. Um envelope com a palavra mãe cai da pilha. Lincoln o recolhe com cuidado. A liderança moral começa quando a caneta treme, e mesmo assim, assina o que é certo, disse Jesus. Lincoln, por que comigo eu me sinto inadequado? Deus escolhe muitas vezes os que tremem. Mãos trêmulas seguram melhor a misericórdia, disse Jesus. O primeiro rastro de luz invade a sala. A vela se rende. Amanhã, quando a nação acordar, precisará de palavras que não inflamem o ódio. Então escreve palavras que abram portas. O povo cansado precisa atravessar, não se chocar, disse Jesus. Lincoln pensa nos discursos. Malícia para ninguém, caridade para todos. Mantenha esse espírito, ele será âncora em mar bravo, disse Jesus. E se eu cair antes de ver a colheita? Quem semeia justiça não teme morrer na primavera. O verão virá por outras mãos, disse Jesus. Lincoln firma a caneta. Hoje mesmo? Hoje é sempre o melhor dia para começar o bem, disse Jesus. Silêncio. A decisão se consolida como aço que esfria. A reconciliação não apaga a verdade, ela a torna suportável à memória coletiva, disse Jesus. Lincoln, posso pedir algo? Que a paz encontre as casas comuns. A paz começa quando cada casa decide não devolver ofensa por ofensa, disse Jesus. Um mensageiro bate à porta. Lincoln o dispensa por 1 minuto. Quando termina a guerra, começa a cura. Planeja a cura enquanto ainda lutas, disse Jesus. Escolas, pontes, terras, voto, trabalho, isso é cura, isso é caminho. A cura é caminhada, não decreto, disse Jesus. Lincoln respira, escreve, pausa, escreve de novo. Se a tua medida for o amor ao próximo, ainda que te acusem, teu norte estará fixo, disse Jesus. Obrigado por me visitar nesta noite. Visito toda a consciência que bate à porta com verdade e humildade, disse Jesus. Os primeiros passos dos criados ecoam, a cidade desperta. Quando eu assinar, mudarei o curso de dores e esperanças. E também de vocações. Um perdoado vira médico, um liberto vira professor, um inimigo vizinho, disse Jesus. Lincoln sorri. Então o perdão que assinei ontem já educa a nação de amanhã. Exatamente. A misericórdia é pedagógica, disse Jesus. O sol toca a madeira da mesa, a tinta brilha. Vai, Abraão, governa duro no princípio, gentil no trato e inegociável na dignidade humana, disse Jesus. Lincoln assina. A pena risca como um rio encontrando o mar. Que Deus tenha piedade de nós e nos dê novo começo. Ele já começou em ti, disse Jesus. A presença se desfaz como brisa. A sala volta a ser apenas sala. Lincoln chama o mensageiro. Preparem o anúncio. Ele olha pela janela. Malícia para ninguém, caridade para todos. Fim da noite, início de uma nação que reaprende a amar o próximo.